Capítulo 41 O misterioso gênio do deserto oriental, Santo Filho da Terra Santa Budista. As antigas montanhas sagradas tinham uma herança que pode ser rastreada até as primeiras civilizações do reino inferior Ejar. Muitos cultivadores até acreditavam que as antigas montanhas sagradas tinham até mesmo deuses falsos e além em reclusão sem fim. Uma vez que eles fizessem um movimento, o mundo inteiro tremia e transpirava. No entanto, agora, muitos das antigas montanhas sagradas também vieram para o mundo, e estavam se misturando com os outros. Alguns cultivadores notaram seus rastros e perceberam que todos eles estavam indo para o local onde a antiga família Lin residia, cidade antiga de frente para a lua. Muitos especularam sobre as intenções das antigas montanhas sagradas. Talvez, eles também estivessem relacionados com aquele misterioso jovem lorde do reino superior. Cidade antiga voltada para a lua. Como uma cidade antiga que não era pior do que a cidade celestial central em seu prestígio, e conectava muitos outros locais como um centro entre todos eles, a cidade antiga voltada para a lua tinha uma população de quase 100 milhões. Nuvens coloridas flutuando no céu, e névoa etérea cobriu tudo no chão. Pode-se ver muitos palácios, pavilhões, lojas e restaurantes alinhados lado a lado nas ruas da cidade. Runas mágicas e luzes brilhantes brilhavam por toda parte, e cultivadores e criaturas voavam acima e ao redor da cidade com luzes divinas ao redor de seus corpos, fazendo a cidade parecer extraordinária. Como o local onde a conferência Dale dos jovens gênios seria realizada, era natural que a cidade antiga voltada para a lua atraísse a atenção de todos os cultivadores do reino. Sem mencionar, também havia um boato de que o jovem lorde do reino superior estava hospedado nesta mesma cidade. Cultivadores de todo o mundo vieram para a cidade por este motivo. As principais terras santas e dinastias antigas também enviaram seus especialistas com presentes luxuosos e extravagantes. Não apenas o Estado Médio, mas até lugares como o Northern Wilderness e o Western Wilderness, etc., enviaram seus próprios Young Geniuses para participar da conferência para mostrar suas habilidades. Muitas pessoas tinham seus próprios cálculos, afinal, não era vergonhoso abraçar a coxa de uma figura poderosa. Irmão Jin Yang, eu não o vejo há um tempo, mas seu cultivo já se tornou ainda mais insondável. Como isso é possível? Irmão Zetian, você é aquele que fez um progresso real. Parece que você já dominou essa habilidade suprema, não? Haha. Isso foi apenas um acaso, irmão, eu nunca poderei ser tão bom quanto você. No tempo em que não a vimos, o comportamento da fada Shen se tornou ainda mais etéreo. Ela realmente merece seu lugar como líder da geração mais jovem do Myriad Flowers Holy Land. Sua aura, por si só, é suficiente para suprimir todos os seus pares. Um grupo de rapazes e moças conversava entre si dentro de um pavilhão. Havia cavalheiros bonitos e luxuosamente vestidos, e belas e virtuosas beldades. Os cultivadores que os observavam de fora não podiam deixar de mostrar admiração em seus rostos. Todos esses jovens vieram de origens extraordinárias. Eles eram descendentes de alguma família antiga, os príncipes e princesas de uma dinastia antiga, ou filhos sagrados de uma das principais terras santas, nenhum deles era simples. Havia muitas horas puldarussas escondidas no escuro, protegendo-as das sombras.
Era difícil imaginar um grupo de jovens prodígios reunidos e conversando enquanto tomavam chá como se não fosse nada. Se as notícias sobre esse assunto se espalhassem, provavelmente chocaria muitas pessoas. Irmão Jin Yang, ouvi dizer que você trocou golpes com um cavalheiro do deserto oriental há algum tempo, e a troca terminou em empate. No final, vocês até se tornaram irmãos jurados daquele cavalheiro, isso é verdade. Dentro do pavilhão, alguém não conseguiu conter a curiosidade e perguntou ao jovem que parecia ser o santo filho de alguma poderosa terra santa. Este jovem, com seu cabelo vermelho como uma chama e seu corpo coberto de um brilho brilhante, era o santo filho da Terra Santa Budista, Jin Yang. A Terra Santa Budista tinha uma herança no Estado Médio que era ainda mais antiga que a antiga família Lin. Seus ancestrais também ascenderam ao reino superior, então eles também tinham um passado aterrorizante. Como o filho sagrado de um poder tão poderoso, era natural que o cultivo de Jin Yang não fosse comum. Ele poderia facilmente sobrecarregar seus pares, e agora, ele estava nos estágios finais do reino transcendente. Ao ouvir a pergunta, ele não pôde deixar de mostrar um sorriso sincero e responder: é verdade, claro. Deixe-me dizer isso, e não estou me gabando quando falo, meu irmãozinho tem um talento aterrorizante que você não veria em 1000 anos. Ele está apenas no estágio intermediário do reino transcendente, mas ele poderia lutar comigo através de uma centena de trocas, e ainda não mostrou nenhum sinal de fadiga ou perda. Ele até me forçou a usar meu Trussum Physique, e só então eu mal consegui suprimi-lo. Mesmo assim, senti que ele ainda tinha muitos trunfos que não havia usado. Meu irmãozinho, ele é um homem extraordinário com um temperamento calmo que pode olhar para o quadro geral. Infelizmente, ele ofendeu alguém e foi enquadrado e exilado do deserto oriental. Jin Yang disse com um suspiro cheio de arrependimento. Ele tinha ouvido de seu irmãozinho que eles ainda não podiam lutar contra a pessoa a quem ele havia ofendido. O que mais? Ele realmente não acreditava nos rumores que ouviu do deserto oriental. Que merda de ciúme! Que sapo de merda quer comer carne de cisne? Pelo que ele viu, era claramente a Terra Santa de Taichuan que queria subir nas costas de um dragão e montar na cauda de uma fênix, e foi por isso que eles traíram seu irmão mais novo. E foi por isso que espalharam boatos e falsas acusações sobre seu irmão, tanto que ele foi forçado a deixar o deserto oriental. Silvo. As palavras de Jin Yang fizeram com que as pessoas no pavilhão respirassem fundo. Eles não puderam deixar de olhar nos olhos um do outro, mostrando seu profundo choque. A personalidade de Jin Yang era clara para todos esses jovens gênios. Ele era um homem com um caráter direto que nunca mentiria. O que mais? Jin Yang era um homem poderoso, mais forte do que todos na cena. Em todo o Estado Médio, apenas alguns como o terceiro príncipe da grande dinastia Xia poderiam lutar contra ele em terreno equilibrado ou suprimi-lo. Ele poderia facilmente ser classificado entre os 5 primeiros da geração mais jovem do Estado Médio. Então agora que ele elogiou alguém assim, quão forte era esse misterioso prodígio do deserto oriental? Irmão Jin Yang, qual é o nome desse gênio do deserto oriental que você mencionou agora? Adoraríamos conhecê-lo algum dia. A curiosidade estimulou a todos, e eles não puderam deixar de perguntar. Eles queriam saber quem era esse gênio misterioso.
Este. Jin Yang mostrou uma expressão envergonhada e hesitou em responder. Não é que ele não pudesse dizer o nome de seu irmão mais novo, mas que, ele estava com medo de que se mencionasse seu nome, nenhuma das pessoas aqui teria coragem de perguntar mais sobre ele, ou mesmo pensar sobre este assunto. Embora Jin Yang fosse um sujeito correto, ele não era burro. Vendo que ele não podia responder, todos decidiram não instigá-lo. Como ele claramente não queria dizer isso, não havia necessidade de empurrá-lo. Todos eles eram companheiros inteligentes, afinal. Nesse momento, um deles gritou de repente, porque o pavilhão de coleta de estrelas da família Lin está aberto hoje. Quem falou foi o Santo Filho da Terra Santa Shuiyuan, outro poderoso gênio celestial. Todos seguiram seu olhar e não puderam deixar de ficar atordoados. O pavilhão da colheita de estrelas da antiga família Lin era a estrutura mais alta da cidade antiga voltada para a lua. Podia-se ver tudo de cima dele, e isso proporcionava uma excelente vista. Foi também por isso que foi chamado de pavilhão Star Peking, por ser o mais próximo do céu à noite. De sua posição atual, eles podiam ver claramente a cena antes do Star Peking Pavilion. Em dias normais, o Star Peking Pavilion só seria aberto para receber pessoal estimado das principais terras santas e dinastias, como os Santos Lords, imperadores ou outras figuras poderosas. No entanto, tinha sido aberto hoje. Surpreendeu a todos. Olha, os anciões do reino grande transcendente da família Lin saíram para receber alguém. Vocês, não é aquela mulher de azul Lin Qiuhan, a linda e prodigiosa filha da antiga família Lin. E a outra mulher de branco com o rosto meio coberto por um véu, ela parece ser de uma terra santa do deserto oriental. Donzela sagrada de Taishuan, eu acho. O orador havia estado uma vez no deserto oriental e recebeu a honra de contemplar a beleza da beleza número 1 do deserto oriental. Então, o homem de branco é aquela pessoa. Todos eles logo voltaram a seus sentidos, e não puderam deixar de se levantar juntos com expressões excitadas em seus rostos. Não foi difícil adivinhar a identidade do homem misterioso depois que o viram receber tal tratamento. Eles nunca esperavam ver aquele lendário Young Lord aqui. Esta foi uma oportunidade única na vida de conhecê-lo. Todos se levantaram e se prepararam para encontrá-lo. Muitas das mulheres orgulhosas até tiraram maquiagem de suas bolsas espaciais e aplicaram apressadamente uma fina camada em si mesmas para aumentar seu brilho. A única pessoa com um olhar não natural em seus olhos era Jin Yang, mas ninguém notou a mudança em sua expressão. Gu Shangji veio para o Star Peking Pavilion sob a orientação e arranjo de um ancião da liderança da antiga família Lin. O tratamento que Gu Shangji recebeu foi obviamente o de mais alto nível. Pode-se facilmente ignorar a totalidade da cidade antiga voltada para a Lua, e até milhares de quilômetros além de seu território, do pavilhão da colheita de estrelas. Em dias normais, apenas os santos eram elegíveis para entrar neste lugar. Capítulo 42, Plano de longo prazo, ajoelhando e lambendo as botas do jovem senhor. A pessoa que construiu este pavilhão realmente sabe aproveitar a vida. Gu Shangji ficou com as mãos atrás das costas, e vislumbrou a cidade voltada para a lua do ponto mais alto. Ele não pôde deixar de elogiar o criador do Star Peking Pavilion enquanto observava tudo abaixo, incluindo a miríade de cultivadores que cuidavam de seus próprios negócios.
Era maravilhoso estar bem acima observando o mundo como se um homem estivesse olhando para um formigueiro. Ele decidiu pedir a um artesão para construir um pavilhão elevado como este em sua residência assim que retornasse ao reino superior. Seu Sky Peaking Pavilion será muito mais alto e grandioso. Com status e antecedentes como os seus, ele naturalmente tinha o direito de desfrutar de tal tratamento. Estamos honrados em saber que isso o satisfaz, jovem Lord Gu. Este pavilhão foi especialmente construído pelos patriarcas anteriores para receber os santos lords e imperadores das várias forças do mundo. Lin Qiuran explicou com um sorriso. Se não fosse por Gu Shangji a trazendo, ela não teria as qualificações para entrar no Star Peaking Pavilion. De fato, segurar o sol e a lua em uma mão e pegar as estrelas com a outra, quem neste mundo não desejaria fazer algo assim? É um sonho lindo. Gu Shangji disse com um sorriso. Ele tinha um plano simples e de longo prazo. A razão pela qual ele pediu a Lin Qiuran para levá-lo a olhar ao redor da cidade antiga era natural, avaliar a extensão de seu talento em alquimia. Ele teve que considerar como deveria criar e usar Lin Qiuran depois de trazê-la para o reino superior com ele. Gu Shangji tinha um passado aterrorizante e sabia de assuntos que as pessoas comuns não conheciam. O velho Ming, um forasteiro com um sobrenome diferente, naturalmente não podia se arriscar a saber que era mantido pela facção atrás dele. Mesmo as enormes heranças de alquimia no reino superior não tinham um descendente com talento a par com o talento monstruoso de Lin Qiuran para a alquimia. Uma vez que eles voltassem para o reino superior, ele poderia até ser capaz de fazer uso de Lin Qiuran usando-a como uma fonte para controlar essas heranças de alquimia. Contanto que ele fizesse bons preparativos, não seria ele quem sofreria a perda. Claro, Gu Shangji também queria mostrar a ela seu lado generoso e gentil, para conquistar Lin Qiuran o mais rápido possível. Não seria incrível se ele recebesse 1000 Destiny Points ao conquistar? Felizmente, Lin Qiuran era uma mulher sem pensamentos sofisticados. Gu Shangji rapidamente a colocou sob seu feitiço através de suas doces palavras, e logo, seu coração e atenção estavam completamente focados nele. O que Lin Tian disse antes não estava errado. Gu Shangji não era um cavalheiro, afinal, ele estava destinado pelos céus a ser um vilão. Dito isso, porém, Gu Shangji nunca maltrataria seu próprio povo. Ele não tinha nenhuma má vontade profunda em relação a Lin Qiuran, em vez disso, ele estava apenas pensando em como poderia obter alguns benefícios dela depois de criá-la no futuro. Para segurar o sol e a lua em uma mão, e pegar estrelas com a outra. Jovem Lord Gu, qual é a sua opinião sobre a razão exata por que todos tentam se cultivar? Um brilho profundo encheu os olhos de Lin Qiuran quando ela ouviu suas palavras fascinantes e as repetiu. Na minha opinião, o cultivo é meramente o processo de deixar a terra e pisar no céu, isso é tudo. As pessoas lutam por oportunidades, sacrificam sua carne, sangue e lágrimas, atravessam os desertos e usam seus corpos como jangadas para atravessar o mar de amargura. Gu Shangji respondeu com um sorriso indiferente e elegante no rosto. Claro, ele não quis dizer o que disse, e estava apenas usando palavras para parecer profundo. Para ele, o cultivo nada mais era do que somar pontos e aproveitar a vida. O mar de amargura. O outro lado. Até os olhos de Su Qingji se iluminarão,
e ela não pôde deixar de refletir profundamente sobre suas palavras com grande prazer. Sua opinião é realmente diferente das outras, jovem Lord Gu, mas também há um significado profundo por trás delas. Lin Qiuhan não pôde deixar de admirá-lo ainda mais. Assim, ela e Gu Shangji começaram a conversar sobre muitos outros assuntos, e Gu Shangji estava muito envolvido nas respostas. Ele não era alguém que agia acima e dava meras respostas superficiais, e isso fez a admiração de Lin Qiuhan por ele se aprofundar cada vez mais. Em particular, seus insights sobre cultivo fizeram com que ela, professora de uma academia de cultivo, sentisse como se um novo caminho tivesse se aberto à sua frente. Usando seus corpos como jangadas para atravessar o mar de amargura para chegar ao outro lado. Foi uma declaração sem precedentes que a fez ter uma nova compreensão do misterioso e vasto mundo de cultivo do Reino Superior. Ela não podia imaginar exatamente que tipo de lugar era lá em cima. Jovem Lord Gu, é graças às suas palavras que eu pude perceber que algo estava errado com a pequena Tien. Se não fosse por você, ele teria me mantido no escuro, e eu não sei. A expressão de Lin Qiuhan ficou sombria e a tristeza mascarou seu rosto enquanto ela se lembrava dos eventos recentes. Ela sempre se importou com Lin Tien, então era imperdoável se ele realmente tivesse feito algo para prejudicar o jovem Lord Gu. Felizmente, essa pessoa não era a verdadeira Lin Tien, ou ela não teria o rosto para ficar na frente de Gu Shangji. Eu estava apenas falando casualmente na época, e nunca soube que algo assim iria acontecer. Gu Shangji respondeu com um sorriso amável. Na verdade, eu tinha algumas suspeitas sobre alguém mexendo com a alma de Little Tien, então eu ia perguntar a ele sobre isso, mas então tudo aconteceu tão de repente. Lin Qiuhan disse com alguns sentimentos de culpa brotando em seu coração. Oh! Falando nisso, devo dar a Lady Lin um lembrete importante. Gu Shangji disse com um sorriso misterioso no rosto. Jovem Lord Gu, por favor, fale. Lin Qiuhan pediu para ele continuar. Já que era algo importante nas palavras de Gu Shangji, então deve ser algo realmente significativo. Você deve prestar atenção ao cadáver de Lin Tien. Eu acho que ele não é apenas controlado por alguém, mas esse alguém substituiu sua alma e assumiu seu corpo. Existem muitas técnicas no Reino Superior que permitem que você faça isso. Ressurreição após a morte é um assunto comum, na verdade. Lin Qiuhan ficou atordoado por um momento. Ressurreição. Isso era realmente possível. Naquela época, a vitalidade e a alma de Lin Tien já haviam perecido, mas as palavras de Gu Shangji a fizeram repensar tudo. Ele estava fingindo sua morte. Claro, é apenas um palpite meu. Ainda assim, seria melhor se Lady Lin prestasse um pouco mais de atenção a tudo. Gu Shangji disse com um sorriso calmo. Ele realmente desejava deixar Lin Qiuhan assistir Lin Tien se erguer de seu túmulo com seus próprios olhos. Isso seria o suficiente para quebrar a pouca confiança que Lin Qiuhan havia deixado nele. Gu Shangji naturalmente não precisava mais manter Lin Tien por perto. Um som alto do lado de fora do Star Peaking Pavilion soou neste momento. Jovem Lord Gu, um grupo de jovens gênios do Estado Médio e do Deserto Oriental estão solicitando uma audiência com você. O Elder Lin, que havia conduzido Gu Shangji ao pavilhão da colheita de estrelas,
respeitosamente entrou e relatou. Gushangji não pôde deixar de levantar um pouco as sobrancelhas. Ele queria rejeitá-los, mas então percebeu que não tinha nada melhor para fazer, então balançou a cabeça e disse: tudo bem, deixe-os entrar. Ele esperava que esse bando de pirralhos eragantes pudesse lhe trazer alguma diversão. Logo, um grande grupo de homens e mulheres jovens com auras extraordinárias e brilho brilhante ao redor de seus corpos entrou respeitosamente no pavilhão da colheita de estrelas atrás do ancião da antiga família Lin. Xu Xian presta homenagem ao jovem lorde. O cão de colo número 1 de Gushangji do deserto oriental, o filho sagrado de Taishuan, Xu Xian, também estava entre eles. Ele caminhou apressadamente para a frente e respeitosamente saudou Gushangji e começou a bajulá-lo. Ao lado dele, havia também outros jovens prodigiosos do deserto oriental que acompanharam Gushangji em sua viagem ao Estado Médio. Não havia muitos rostos desconhecidos em seu grupo. O grupo final eram os prodígios eragantes do Estado Médio. Neste momento, todos eles ficaram em choque quando sua excitação subiu para a 9ª camada do céu. Afinal, era a primeira vez que entravam em contato com este estimado jovem lorde do Reino Superior. Eles não podiam deixar de sentir admiração em seus corações enquanto contemplavam sua presença divina. Nós prestamos nossos respeitos ao jovem senhor. Mesmo Jin Yang, o filho sagrado da Terra Santa budista que anteriormente criticava Gushangji em seu coração, não se atreveu a não prestar seus respeitos. Não há necessidade de tanta polidez, pessoal. Gushangji sentou-se no assento do anfitrião no pavilhão e acenou para os convidados. Ele tinha uma expressão calma e amável, sem um pingo de pretensão ou arrogância, o que ajudou a relaxar os nervos tensos de todos. Os rumores não eram falsos. O misterioso jovem lorde de fato não era alguém difícil de se conviver. Depois, o grupo de jovens gênios se apresentou e começou a mostrar suas habilidades legais para deixar uma boa impressão em Gushangji. Todos eles competiam como pavões que mostravam suas asas majestosas para suprimir os outros. De vez em quando, Gushangji balançava a cabeça e sorria, e esses gestos dele encorajavam a todos. Mesmo aquelas filhas favoritas do céu que normalmente não colocavam mais ninguém em seus olhos se transformaram em vadias lambedoras de botas, e sua mudança repentina surpreendeu Lin Qiuhan e os outros. As mesmas pessoas que adoravam ser chamadas de fada e deusa agora se submeteram na frente do jovem Lord Gu e se transformaram em seus obedientes animais de estimação. Foi uma experiência reveladora para eles. Lin Qiuhan foi quem sentiu as emoções mais profundas de tudo isso. Afinal, ela também era uma filha favorita do céu como aquelas lindas beldades. No entanto, a atitude do jovem Lord Gu em relação a ela era completamente diferente de sua atitude em relação a essas princesas eragantes. Essa descoberta repentina lisonjeou Lin Qiuhan, e ela sentiu algo que nunca havia sentido antes. O jovem Lord Gu a tratou de forma completamente diferente. As filhas favoritas do céu aqui se referem apenas a mulheres comuns de grandes origens que foram abençoadas pelos céus com grande talento, beleza e prestígio. Elas são completamente diferentes das filhas do céu favorecidas que são literalmente cuidadas pelo próprio Pai Celestial e são abençoadas com a fortuna, destinada a governar tudo. Se você vir filha/filho/criança/filhos do céu em minúsculas,
então estará se referindo a pessoas normais que são protegidas pelo Pai Celestial. Se você vir filha/filho/criança/filhos do céu em maiúsculas, então estará se referindo a pessoas protegidas por armaduras de trama amadas pelo Papai Celestial. Espero que isso seja claro o suficiente. Deixe-me saber nos comentários se você tiver algumas perguntas.